Oi, gente, tudo bem? Bom, eu estou devendo esse vídeo para vocês já faz um bom tempo, por isso quero me desculpar. Tive alguns contratempos, né? Mas as histórias eu consegui manter no meu canal, porque já faz parte da minha rotina. Como vocês podem perceber, todos os dias eu conto histórias para os meus alunos e tem dias que eu incremento mais, trago uma novidade, algo diferente, que faz parte da ludicidade, do encantamento, para que os alunos cada vez mais gostem e sintam prazer com as histórias, né? E esse é o objetivo do vídeo de hoje. Por que as histórias são importantes? E eu posso falar por experiência própria, como eu disse, as histórias me ajudaram muito no início da minha carreira. Eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos num projeto, mas esse projeto não me dava autonomia para lidar com a sala de aula. Eu apenas dava minha aula de 55 minutos, sempre em volta das histórias, das brincadeiras, das atividades, de acordo com o tema delas. Quando eu peguei minha primeira sala de aula, que eu me deparei com aqueles alunos, um diferente do outro, um com mais agilidade, outro com menos, um mais falante, outro mais retraído, e aquela sala, como toda sala, né, com os seus desafios, as suas particularidades, eu pensei em desistir. Sim, foi em 2010, né, tá quase aí beirando os 10 anos, mas eu pensei em desistir sim. Eu não acreditei por que eu tinha escolhido a educação infantil, por que eu não escolhi o fundamental, eu tinha essas duas possibilidades, mas o infantil me chamava sim, e eu acredito muito nos planos de Deus, e hoje eu estou aqui. E eu vou contar um pouquinho para vocês. Por que eu falo, por que eu afirmo, porque eu realmente acredito nas histórias. Quando eu comecei, como eu disse lá em 2010, a sala me deixou de cabelo em pé por causa de sua indisciplina. Os alunos, né, não estavam habituados, acostumados com a rotina, apenas alguns eram da creche. E hoje a gente acaba recebendo mais alunos que já passaram, né, pela creche. E então, não digo que está mais fácil, mas por eles conhecerem a rotina da escola, né, claro que é uma rotina diferente da sala de aula, mas eles chegam com um pouquinho mais de autonomia, não choram tanto, mas em 2010, em 2010 eles choravam bastante, foi difícil, mas é a adaptação. Todos vocês, ou até mesmo vocês que estão começando, como eu comecei um dia, é normal e a gente vai lidando com isso. E eu lidei com a arma, né, que eu tinha nas mãos. Eu tinha acabado de sair de um projeto que eu fiquei encantada, que tive um feedback maravilhoso, tanto dos profissionais quanto dos alunos. Até hoje eu recebo, né, esse feedback, alunos que vêm falar comigo, já estão até grandes e lembram com carinho das minhas aulas. Então as histórias, elas trazem sim essa magia, esse encantamento, ela nos dá esse poder. Então, quando eu ia fazer uma roda da conversa, que eu vi que um aluno ficava mexendo com o outro e não prestava atenção em nada, eu comecei a contar as histórias na roda da conversa. Então eu iniciava desta forma, né, com as histórias, trazendo já um tema que eu queria trabalhar. Por exemplo, se o tema era amizade, eu escolhia uma história de amizade, como foi o Fio de Novelo, e trazia os personagens. E eu acho esse momento rico, eu acho que sim, a gente precisa elaborar, confeccionar os personagens. Às vezes a gente não tem tantos recursos, eu reconheço, né, a realidade de cada escola. Então, às vezes não temos recursos, mas a gente pode criar. Como já dei alguns exemplos, né, com garrafa PET, com objetos que a gente tem na nossa própria casa. E eu fui trazendo isso para eles. Fui adequando a aula, né? Através das histórias, pesquisei muitas atividades, porque só tinha a minha sala.
no período da tarde, eu não tinha com quem trocar ideia. Então foi mais difícil ainda. Então eu entrava muito nos blogs, e um blog que me ajudou muito, que eu indico, é o Espaço Educar. Nossa, ele foi a minha salvação, com propostas de atividades, de como organizar a chamada, com os crachás. E aos pouquinhos eu fui pegando esse jeito, eu fui trazendo também para diversos momentos da rotina o que as histórias nos proporcionam, que é esse criar, né? Criar com o lúdico, com o encantamento. Então a chamada eu sempre procurava trazer uma brincadeira para a gente se socializar, que as crianças pudessem reconhecer o crachá. Eu também tive um desafio maior, porque no meu município exige-se que as crianças de 4 anos elas tenham assim um avanço bem significativo na aprendizagem, no processo de alfabetização. Então a hipótese de escrita, ela tem que estar pelo menos silábica, né? Ela não... seria assim o ideal, não que ela, né, chegue, porque cada criança tem o seu ritmo, tem a sua maturidade, a gente sabe muito bem disso. Então eu fiquei muito assustada, mas com o tempo, né, eu fui entendendo como que funcionava a educação infantil, essa rotina, né, e as histórias fizeram parte, sim. Essas histórias que eu conto no meu canal, praticamente todas elas, né, eu já contei lá no começo da minha carreira, e quando eu via o resultado, via que dava certo, nossa, foi me enchendo de motivação. Então essa é a palavra-chave, motivação. As histórias nos motivam, elas nos fazem acreditar que sim, o seu trabalho pode dar certo, ele vai dar certo se você se dedicar. Então, como eu falei, às vezes não precisa de instrumentos, de ferramentas muito elaboradas, não. Mas o que você traz de novo? Um lenço, né? um chocalho, um objeto que você conduza como que se aquilo fosse mágico, como aquilo fosse parte ideal das histórias. Isso gera um movimento na sala que eles jamais esquecerão. E eu tenho certeza disso, que os meus primeiros alunos de 2010 não esqueceram desses momentos, porque eu me dediquei muito, e eu aconselho você que está iniciando, dê valor às histórias, coloque em seu planejamento, tenham elas sempre como suas aliadas. No próximo vídeo, o tema vai ser 5 perguntas que vocês querem me fazer, das dificuldades que vocês sentem, dos desafios, como eu senti e ainda sinto muitos, que vocês trazem, essas angústias para lidar, né, com a educação infantil na sala de aula, com os seus alunos. Então, quem quiser deixar um comentário, tem minha página do Face, eu vou deixar na descrição. Pode entrar lá, pode me mandar um recadinho, até mesmo aqui nos comentários do YouTube, tá? O próximo vídeo nós vamos falar bastante sobre essas dúvidas e como eu pude lidar com elas. E mais uma vez, se as histórias, né, me ajudaram, porque sempre que tinha um conflito na minha sala de aula, eu tentava trazer uma história que eu pudesse trabalhar, que eu pudesse ir conversando com os alunos através dela, através da dramatização, da música, para que eles pudessem sentir, né, através das histórias, se colocar no lugar do personagem e tentar resolver isso dentro. Porque esse é o poder que as histórias têm, tá bom? Então manda o seu recadinho, eu sei que a indisciplina é um dos assuntos que com certeza eu vou abordar, vou estar falando com vocês. Então eu agradeço demais a atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!